Esse foi o último dia de folga para os jogadores do Internacional antes da reapresentação, visando o retorno do Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira, contra a equipe do Avaí fora de casa. Fora de campo, vários assuntos sendo debatidos. A possibilidade da renovação de Mano Menezes está cada vez mais próxima, e o Inter debate também o futuro de Edenilson, podendo o jogador sair do Internacional e abrir espaço para novos substitutos. Enquanto isso, Mano Menezes, em uma série de entrevistas que deu a canais gaúchos, falou sobre o meia colorado e revelou que enviou uma mensagem para ele na última quinta-feira após a eliminação contra a equipe do Melgar. Esse é o Diário do Inter KTO de terça-feira, 16 de agosto de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira, tá? E eu começo falando sobre ainda a folga, tá? Os jogadores do Inter tiveram 2 dias de folga após a vitória sobre a equipe do Fluminense. Descansaram na segunda, descansaram ao longo dessa terça e se reapresentam na quarta-feira pela manhã. Existem algumas expectativas, em especial em cima de Edenilson, que poderá retornar às atividades e estar à disposição para o jogo de segunda-feira contra a equipe do Avaí, recuperado do edema no joelho que o tirou do confronto contra a equipe do Fluminense. É um dia que eu entendo que deverá haver uma ressaca, porque é a primeira reapresentação depois da eliminação contra o Melgar, que foi muito rápida, a eliminação até a vitória sobre a equipe do Fluminense, não teve tempo para descansar. Agora, com tempo para descansar, eles voltam, talvez se bata no Beira-Rio aquele ambiente de estamos fora da Sul-Americana e o ano ele vai ter mesmo apenas a disputa do Campeonato Brasileiro. É esse o ingrediente da reapresentação que eu vou estar lá acompanhando, inclusive, na segunda-feira pela manhã, tá? E com essas expectativas que eu falei, o Mikael também é um jogador que já deve estar mais integrado ao elenco e pode voltar para a partida contra o Avaí. Bom, primeiro assunto que eu quero tratar com vocês, além da reapresentação, é sobre a renovação de Mano. O presidente Alessandro Barcelos falou sobre esse tema en passant na zona mista antes do confronto contra o Fluminense, mas eu quero aqui trazer mais detalhes. O Inter segue avançando para renovar o contrato do Mano, mesmo após a eliminação na Copa Sul-Americana. Mas é evidente que o tom dessa conversa, ele muda um pouco, porque o Mano não conseguiu o principal objetivo do Internacional na temporada. A gente trabalhava com a ideia de que a base salarial do Mano ela ia aumentar bastante em função do bom desempenho e em função de o Inter precisar mais do Mano, talvez, do que o Mano precisar do Inter para a próxima temporada. Porque o Mano talvez tivesse uma coroação do trabalho ao longo de 2022. Não teve com o título. Então, essa negociação ela muda um pouco o tom. Não acho que vai ter um grande impacto nos valores, tá? Que eles já estavam pré-estabelecidos. Mas na moral dessas conversas, eu acredito que sim. O Inter deverá acelerar, eu acho, o anúncio do Mano com a eliminação na Copa Sul-Americana. Porque até o Mano não tem muita coisa para barganhar, o Inter também não tem muita coisa para barganhar. É isso aí mesmo, vamos pro próximo ano, um abraço. O Mano deve ter um contrato mais longo na próxima temporada, mesmo que mude a gestão para o ano de 2024. E esse é um dos pontos que estão sendo debatidos entre o William Thomas, que é quem está tocando essa negociação, e o empresário do Mano Menezes. Conversas estão bem avançadas e deve ter um anúncio nos próximos dias, tá? Eu quero falar sobre Edenilson e hoje eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre as possibilidades de substitutos para Edenilson. De acordo com uma conversa que eu tive com um dirigente do Internacional na zona mista, tá? Onde ele fala sobre a possibilidade do Edenilson sair e substitutos que podem aparecer no elenco. E o elenco 4. Lisiero, Johnny, Lucas Ramos e Estevão. Suas características, como eles podem agregar, aonde eles não podem agregar. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, tá? Mas eu quero voltar a falar sobre Edenilson. A situação dele eu já trouxe no Diário do Inter ontem. O Inter tá de fato aguardando alguma proposta por esse jogador. Mas o Tite, em entrevista para os canais gaúchos ao longo do dia de ontem, ele passou o dia inteiro atendendo a emissoras, canais e jornalistas gaúchos para entrevistas de 15 minutos. Ele falou sobre Edenilson. E tem uma informação que é muito importante sobre a relação Tite, Edenilson e seleção. Primeira delas, obviamente o Edenilson hoje ele está fora do radar da Copa do Mundo. Não fora do radar, mas hoje ele está fora da lista, tá? Porque o nível do desempenho do Edenilson caiu.
Tanto que a fala do Tite, quando perguntado sobre o Edenilson, eu não descarto o Edenilson, porque ele pode ter uma recuperação técnica muito grande nesses próximos 100 dias que separam o mês de agosto da Copa do Mundo. Nesses 100 dias ele pode fazer chover, ter uma grande recuperação técnica e ir para a Copa. Mas a gente sabe que isso é improvável, né? Em especial com o ambiente que vive o Edenilson, de possibilidade de saída, principalmente se ele for para o mundo árabe. Então é muito difícil que o Edenilson vá para a Copa do Mundo. O Tite obviamente não fechou as portas, até porque foi induzido a responder sobre o assunto, não ia fechar as portas para um jogador, mas a chance ela é praticamente zero. E o Tite falou que conversou com o Edenilson na quinta-feira após a eliminação contra o Melgar. Mandou uma mensagem para o Edenilson de apoio. Ele não quis manifestar opinião sobre o ambiente do Edenilson junto ao torcedor, sobre o fato do torcedor estar pegando no pé do Edenilson. Mas ele disse que mandou mensagem para o Edenilson, sabendo da situação, o Edenilson perdendo o pênalti, vendo a reação do torcedor, e ele prestou essa solidariedade para o Edenilson, que é um jogador que tem um caráter muito elogiado pelo técnico Tite. Além disso, o Tite disse que também havia se manifestado e conversado com o Edenilson no episódio Rafael Ramos, da suposta injúria racial ao Edenilson, onde ele se posicionou, ficou do lado do Edenilson e conversou com o jogador do Internacional, manifestando apoio e dizendo que estava do lado dele. Esses foram os contatos do Tite com o Edenilson ao longo dos últimos dias. Copa do Mundo muito descartado, mas existe uma boa relação de respeito mútuo entre os dois, e o Tite relatou esse bastidor nas entrevistas ao longo da última segunda-feira. Tá? Eu gravei um vídeo aqui também falando sobre a reclamação do Internacional contra a CBF, em função da anulação do gol do Maurício na partida contra o Fluminense. Eu mostro os vídeos e as imagens e os áudios da conversa do VAR, que é o alvo da reclamação do Internacional. Assiste esse vídeo para ter mais detalhes também. Para fechar, um assunto de ontem que eu vou repercutir hoje, porque ele foi publicado depois de eu ter colocado o Diário do Inter KTO no ar, que é a saída do Caio Vidal, oficializada, tá? O Inter oficializa sua 15ª saída do elenco e coloca agora um plantel de 31 jogadores à disposição do Mano, que disse que o ideal era trabalhar com 30. Agora existem 31. Se o Edenilson sair, ficam 30, que é o número ideal do Mano Menezes. Caio Vidal vai por empréstimo para o Bahia, metade do ano que vem. Enfim, ele aceitou uma proposta. O Inter estava há bastante tempo tentando negociar esse jogador, mas ele não queria sair e agora aceitou a proposta do Bahia. Vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro lá pelo Clube de Salvador, e acho que o Caio Vidal tem um bom nível para ser titular de destaque da Série B, inclusive pela equipe do Bahia. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu quero passar outra odd de jogo agora do meio de semana, da quarta-feira, pela Copa do Brasil. Corinthians e Atlético Goianiense. Odd do Corinthians, 1.5. Odd do empate, 3.75. Odd do Atlético Goianiense, 6.33. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. E não te esquece de participar do grupo do ADUPLA no Telegram. Dicas diárias de apostas, brindes, sorteios, além dos grupos de debate de Grêmio e de Inter comigo e com o Matheus Dávila. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!